Mais um instantinho nós já iniciaremos a nossa palestra de hoje. Só para cumprir o horário, no meu falta aqui 1 minuto. Boa noite a todos. Mais alguns instantes nós iniciaremos. Agora no meu são 19 horas em ponto. Acredito que possamos dar início à nossa palestra, falando hoje sobre a importância da codificação da doutrina espírita para a humanidade. Nós tivemos agora no dia 13 de outubro o aniversário do nascimento de Hipólito Leão Denis de Rivail, Allan Kardec, que nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804. E acho que vale a pena ressaltar a codificação, a doutrina, o papel que tudo isso tem para a humanidade. Mas antes disso, eu convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade de trabalho, de esclarecimento, quanto mais esclarecidos cada um de nós espíritos, tornaremos mais fácil o nosso caminho de evolução. A verdadeira evolução, intelecto moral. E nessa possibilidade, justificando todos os nossos atributos espirituais, logicamente agradecendo a criação, a bondade e a misericórdia de Deus. Que possamos todos encontrar amparo, harmonia, equilíbrio, humildade, a fim de que tornemos-nos espíritos cada vez melhores. Que assim seja. Então, como eu já falava, da importância da codificação da doutrina espírita para a humanidade, nós lembramos que 499 anos antes de Cristo, Sócrates já poderia ter trazido muito do ensinamento do cristianismo, como trouxe. Só não ficou cadastrado como um grande ensinamento já da cristandade naquela época, pura e simplesmente porque o poder econômico da época, ou aqueles que detinham o poder, não permitiram de uma forma ou outra. E Platão, que era então o seguidor de Sócrates, veio divulgar depois do desencarne de Sócrates as situações em que Sócrates falava e narrava sobre algo que nos aproxima do cristianismo, daquilo que seja o cristianismo, mas falava muito a relação entre o bem e o mal, e também veio mostrar algo do Consolador Prometido, que veio então Cristo, Moisés, depois o Espiritismo como Consolador Prometido. Platão contava que Sócrates conversava com seus companheiros espirituais e deles extraía conhecimento e repassava àqueles cujos quais ele tinha possibilidade de passar. Então, Sócrates, ele já poderia ter trazido. Acontece que nós, ou a humanidade da época, nós não estávamos talvez tão preparados para receber um conhecimento tão profundo e tão importante na caminhada da humanidade. Então nós, logicamente, devemos sempre render graças a todos os espíritos missionários que passaram por aqui. Mas Sócrates já falava muito a respeito do conhece-te a ti mesmo. E depois, quando nós vemos que a relação entre a era mosaica e o que foi trazido por Cristo, haviam pontos bastante divergentes em situações comportamentais da humanidade. Como assim? Em Moisés nós vimos que olho por olho, dente por dente,
era apenas uma maneira de controlar o povo, de fazer com que o povo se educasse, se conscientizasse de que Deus é maior, de que Deus tem o poder que eles gostariam que Deus tivesse. Eles queriam demonstrar que Deus tinha esse poder. Porém, em complexo de processo psicopedagógico educativo para a educação de um povo, é muito complicada a situação. Então tinha que ser exatamente como foi, como se fosse um Deus ameaçador, punitivo, para que a humanidade da época o respeitasse. Interessante tudo isso. Mas, quando surge o Cristo dizendo que nós devemos amar o próximo, que nós devemos amar o inimigo, para aquele que é detentor de um grande percentual de orgulho, é muito difícil quando nós falamos sobre amar o inimigo. Amar o inimigo é algo que nós talvez ainda não tenhamos conquistado nesse planeta. Alguns que passaram, que estão por aqui ainda, conseguem, mas a grande maioria tem dificuldade com relação a isso. Depois do Cristo, quando ele vem mostrar toda essa necessidade do amor, de amar o próximo, amar o inimigo, e também do comportamento humano, mudando todo o comportamento humano através da exemplificação do amor, nós vemos que ele prometia, naquela época, que depois dele viria o Consolador. Ou seja, os conhecimentos relacionados às individualidades espirituais não poderiam ser divulgados à época do Cristo, pois que nós, ou a humanidade da época, não tinha também o conhecimento ou a evolução necessária para a compreensão de um conhecimento tão profundo a níveis espirituais. E é interessante que nós vemos em várias passagens do Cristo, por exemplo, Cristo dizendo: meu Pai que estás nos céus, nosso Pai, o vosso Pai. E muita gente ainda hoje, depois da passagem do Cristo, por convencionalismo dogmático ou convencionalismo de algumas doutrinas ou religiões, muitos dizem que Jesus era Deus, ou que Deus é Jesus. Nessa condição de aprendizado, nós vemos na doutrina espírita que Jesus nunca se colocou dizendo que ele era Deus. Então, nós sempre vamos aproveitar o advento do cristianismo com o evangelho de Jesus, sabendo que Jesus é o espírito mais evoluído que passou pelo planeta Terra. Porém, não Deus. E depois, quando surge o advento do espiritismo como o consolador prometido por Jesus, e nós espíritas assim entendemos, cabe aqui um ensinamento bastante interessante de Kardec. Kardec nos diz que o espiritismo veio para aquele que muitas vezes tem dúvida, que a crença não está muito bem estabelecida, ou que não tem a crença. Porque aqueles que têm crença, têm a sua religião, exercem a sua fé, estão convencidos que aquilo está bom, o espiritismo não tem nada a oferecer. O espiritismo continua sendo, então, como está no primeiro capítulo do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, o espiritismo ele vem mostrar a verdade de Deus. Galileu, na psicografia de Camille Flammarion, no capítulo 6 do livro A Gênese, vem dizer que só é verdade aquilo que vem de Deus. Mas o Espírito da Verdade também diz isso no Livro dos Espíritos, em outras obras e na Revista Espírita. Por isso é interessante que a gente saiba que, se nós entendemos o Espiritismo como revelação, ele é verdade. E só é verdade aquilo que vem de Deus. E se revela o que é de Deus, também revela o que é dos homens. É interessante esse estudo mais profundo a respeito da revelação, porque com o advento do Espiritismo, surgiu na mente humana, dos espíritos então, que reencarnam na Terra, sempre uma notificação, sempre uma pequena informação, mesmo que não seja de conhecimento adquirido na atual existência, sempre as pessoas falam de outras vidas, sempre as pessoas falam do Espírito, e hoje as religiões, de uma maneira geral, falam e utilizam-se da palavra Espírito com muito mais propriedade do que o faziam há 50, 60, 70 anos atrás, quiçá a época de 100, mais de 100 anos atrás, não se cogitava praticamente, nem utilizava-se quase a palavra Espírito. Mas, no momento em que a coqueluche intelectual europeia preocupava-se com os 3 pontos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, ou seja, a intelectualidade da França se preocupava já naquela época
com o futuro da humanidade também. E todos nós, quando crianças, jovens, no início da juventude, já fizemos o questionamento a nós mesmos. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois de tudo isso? Então, quando eu me lembro bem, eu sempre cito isso e gosto de citar porque é importante o estudo filosófico do planeta. A primeira defesa de tese evolucionista do nosso planeta foi feito por Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão. Isso foi feito em 1862. Porém, para passar uma credibilidade maior, haveria de passar pelo crivo dos darwinistas, os seguidores de Darwin, e o clero, ou o papado. Se essas duas instituições, digamos assim, aprovassem a defesa de tese, ela poderia ser divulgada para o restante do nosso planeta como algo de verdade, algo que fosse verdadeiramente fato. E por isso, Nietzsche falhou em alguns aspectos. Ele não soube explicar exatamente de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. E depois, mais tarde, em 1868, o filósofo, também filósofo, só que desta vez inglês, Spencer, fez também a mesma defesa de tese, passou pelos mesmos questionamentos e falhou quase que nos mesmos pontos. A diferença é que Spencer dizia que o mal haveria de ser sempre menor do que o bem no planeta Terra. E Nietzsche, em 1862, mesmo sendo filho de pastor protestante, deveria ter uma certa relação com a fé, ele dizia que o mal haveria de sobrepujar o bem no planeta, ou seja, o mal haveria de vencer o bem no nosso planeta. E daí, se nós tivéssemos esse equipamento que nós estamos utilizando agora neste momento, onde nós fazemos live, nós fazemos gravações, nós pesquisamos na internet a qualquer momento, se naquela época tivesse isso, os dois teriam melhorado a sua condição, pura e simplesmente porque já tinham a obra, já tinha um livro onde mostrava exatamente de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E a relação exatamente como é entre o bem e o mal, que é o Livro dos Espíritos, desde a sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. Interessante que em 1857 para 1862 e 1868, o tempo não é tão grande, mas para a velocidade da comunicação, hoje seria um tempo enorme, mas para aquela época já seria possível sim que eles tivessem o conhecimento. Mas estudar o Espiritismo, há que se reconhecer a necessidade desse estudo, a profundidade, e não fazer uma leitura ao passant, porque quando nós fazemos ou nos utilizamos desse método ou desse processo, nós deixamos detalhes extremamente importantes para trás. Quando o Livro dos Espíritos fez 100 anos, Herculano Pires, ele fez uma introdução do Livro dos Espíritos para aquela edição comemorativa do centenário do Livro dos Espíritos, e essa explicação, quem quiser pode fazê-lo, pesquisando através, isso tem no livro nos livros editados pela LAC, por exemplo. Então Herculano, ele fala com muita felicidade, com muita propriedade, dizendo que o Livro dos Espíritos não é um livro para ser lido, ele é um livro para ser pesquisado. De que forma? Lá, na época de Moisés, nós temos os 10 mandamentos e temos lá os livros referentes àquela época. Então surgiu depois daquilo ali, juntando outros conhecimentos, a Bíblia, e a Bíblia veio como um livro a ser pesquisado constantemente. E depois de Jesus, nós vemos que o Evangelho é um livro a ser pesquisado constantemente. E depois, na codificação do Espiritismo, um livro nosso de cabeceira que deve ser pesquisado constantemente é sim um Livro dos Espíritos. Todas as vezes que nós lemos, todas as vezes que nós pesquisamos, nós extraímos novos conhecimentos, mas acima de tudo novas possibilidades ao nosso caminhar evolutivo, se assim nós podemos dizer. Então, quando nós vemos o Espiritismo trazendo uma explicação fantástica logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E depois nós temos lá nas traduções, ou em itálico ou em negrito, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se Deus é infinito, se Deus é eterno, toda aquela coisa, já é Kardec perguntando ao Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade concorda com as colocações de Kardec. Mas a resposta do Espírito da Verdade engloba algo muito mais universal, porque ele diz, causa primária de todas as coisas.
Isso abrange todo o universo. Então, se Deus é a causa, modifica e muito o destino intelecto espiritual da humanidade. Porque Deus, sendo a causa, tudo ou todo o restante que existe é pura e simplesmente efeito. Somos nós, então, efeito. Mais um motivo para a gente entender o conhecimento de verdade, que Jesus, então, não é Deus, mas que é o espírito mais evoluído que passou pelo planeta. Porque Jesus, ele não compôs o Evangelho, ele viveu e vivenciou o Evangelho. Ou seja, espírito profundamente conhecedor das leis de Deus. E com isso, mostrando uma relação, o Espiritismo mostrando uma relação da possibilidade de nós espíritos individualizados, nessa condição de espíritos individualizados, relacionarmos-nos de uma maneira mais próxima com a divindade, com Deus, e entendendo a supremacia intelectual de Deus. Para nós espíritas, alguns princípios são inseparáveis do nosso processo de evolução. Por exemplo, eu não tenho o direito de questionar em nenhum momento a relação da minha saúde com a bondade de Deus. Porque todas as vezes que nós espíritos percebemos que existe um processo de falta de harmonia ou doença, né, no nosso corpo, é reflexo daquilo que existe no espírito. E nós sabemos que a tríade, eu acho muito eficaz no Espiritismo, quando ele mostra que espírito é, logicamente, a criação divina. Por isso a trindade do Espiritismo é Deus, Espírito e Matéria. Após a causa, já surge o Espírito. E depois surge a matéria no processo de reconhecimento de criação universal. Isso é extremamente importante que nós reconheçamos. Então nós, espíritos, aqui na Terra, nós quando nos aproximamos do planeta, nós formamos para nós, para as nossas células espirituais, nós formamos um corpo fluídico. Esse corpo fluídico é o perispírito. E segundo está no livro dos Espíritos, o perispírito é formado das moléculas da atmosfera do planeta onde o espírito se encontra. Então, quando chegamos aqui próximos à Terra, formamos então esse nosso perispírito para poder manifestar-se no planeta. O espírito só consegue se manifestar no planeta se ele já tiver um perispírito. E as manifestações são muitas, mas todas gravadas de acordo com a possibilidade de pensamento. Nós fazemos isso através do pensamento. Então, espírito e perispírito, no processo reencarnatório, formam juntos, eles formam um corpo. E formando esse corpo com a colaboração da válvula máter, chamado ventre feminino, quando nós formamos esse corpo, tudo que se reflete no corpo é da mente e do espírito, da casa mental nossa, espiritual, da nossa individualidade, que passa para o perispírito e para o corpo. E depois, todas as sensações, todos os sentidos do corpo físico são percebidos pelo perispírito e também, logicamente, serão cadastrados e reconhecidos em nós, espíritos, em nós, individualidade espiritual. Isso é um fenômeno extremamente interessante, porque depois do Espiritismo, logicamente que isso já acontecia, mas depois do Espiritismo, eu não posso culpar a ninguém, eu não posso culpar o meio ambiente, eu não posso culpar nada daquilo que seja um agente motivador do meu desequilíbrio orgânico se transformando em doença. Eu lembro bem que eu ouvi uma palestra do Dr. Sérgio Felipe uma vez, na associação, numa atividade da Associação Médico Espírita em São Paulo. Então, naquela época, nos debates que ali nós fazíamos, houve uma colocação com relação à saúde, à doença. Então, ficou gravado para mim aquele ensinamento aquele dia, que doença é amor não exteriorizado. Interessante para mim que Jesus já falava do amor. Sócrates falava do amor. O Espiritismo vem mostrar o amor, e no Espiritismo, quem conheceu bem e demonstrou um amor bastante interessante para nós aqui no Brasil foi Francisco Cândido Xavier. Muitos chamaram o Espírito Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, de apóstolo do Espiritismo no Brasil. Embora tenha alguns conhecimentos trazidos por Emmanuel, que muitos julgam ser divergentes de Kardec, nós, se estamos no movimento espírita, nós temos que estudar e fazer com que esse conhecimento se transforme em base e solidez doutrinária. Por quê?
Porque se o Espiritismo é tão importante assim para a humanidade, vale ressaltar a importância de nós mantermos a sua condição doutrinária sempre verdadeira. Porque nós somos espíritos milenares e nós temos uma tendência de implantar nas nossas atividades resquícios que vivemos e convivemos em vidas passadas naquilo que professamos hoje. E nós temos, nesse ser antepassado que nós somos de nós mesmos, vamos dizer assim, porque nós já vivemos no planeta e em outras localidades, nós temos uma condição de facilitadora de mistificar as coisas. E o Espiritismo, ele tem uma tendência espetacular de desmistificar. Então, quando nós vemos ainda pessoas hoje em dia tendo dúvidas com relação ao fenômeno das mesas girantes, que as mesas subiam, se movimentavam, que os raps dessas mesas, através de pancadas, respondiam a perguntas, não existe nada de maravilhoso. São fenômenos ou fenômeno absolutamente natural. Se a mesa está suspensa no ar, não existe possibilidade que ela esteja suspensa sem que algo material a mantenha suspensa. Porém, a matéria que mantinha as mesas suspensas e em movimentação e oscilação é uma matéria que nós conhecemos como originária do ectoplasma de nós mesmos, espíritos encarnados. Com licença. Se nós ofertamos esse ectoplasma, hoje a física quântica, o advento da física quântica, eles vêm nos trazer um conhecimento sobre a espuma quântica. Então essa espuma quântica é uma resultante material que faz com que as mesas mantivessem-se elevadas, e em se mantendo elevadas, nós também, os olhos humanos, não são capazes de vislumbrar essa matéria. Assim como determinados outros estados de matéria, nós também não somos capazes de verificar através dos olhos humanos. O interessante é que Kardec cita, no Livro dos Espíritos e também na Gênese, essa relação nossa, espírito, com os sentidos do corpo que temos aqui quando encarnados. Então, os 5 sentidos. Por exemplo, na caracterização científica, matéria, antigamente, era tudo que pudesse ferir os 5 sentidos do corpo. Hoje nós vemos que, além dos 3 estados normais que nós conhecíamos desde há muito tempo na escola, 3 estados diferentes de matéria, hoje a ciência já comprova mais 4 estados diferentes. E aí nós vamos caminhando entendendo que no Livro dos Espíritos, no livro primeiro, quando vem falar da criação, essa criação que o Livro dos Espíritos vem trazendo, começa a fazer com que nós, espíritos, comecemos a nos preocupar com a nossa essência, de como surgimos no universo, conhecendo a causa, que é Deus. Nós, espíritos, somos efeito. Se somos efeito, Deus é o nosso Criador. Sendo Ele o Criador, nós vamos descobrir essa nossa relação com a divindade de uma forma mais próxima. Nós não temos que ter medo, mas também não temos o direito de questionar a divindade. Porque se Deus é perfeito, Ele não erra. Se Ele é infinito, Ele sempre existiu e sempre continuará existindo. Se Ele é onipotente e soberano, não existe ninguém que se nivele em termos de força de evolução. Não é força de disputa, essa força que nós imaginamos aqui é uma disputa ou uma força matemática que seja medida como potencialidade. Mas não. Então, quando as pessoas, eu vejo muito, às vezes, o Espiritismo orienta de uma forma bem clássica, que a gente, se entender, a gente vai ter muito mais fortaleza em nós. Por exemplo, eu vejo muita gente com receio de influências espirituais negativas. O Espiritismo não mostra que nós devemos ter esse receio. Ele mostra que, se nós somos influenciados por esses espíritos, é que nós permitimos. O nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa evolução permite esse tipo de influência. Kardec nos orienta também, olha que ensinamento maravilhoso para a humanidade, que nós estamos em meio aos desencarnados, eles não estão no lugar distante de nós. Tanto que ele diz, os desencarnados acotovelam-se à nossa volta, ou seja, estão muito próximos de nós. E por isso, nós interagimos com eles. O Espiritismo vem mostrar que quando o nosso corpo dorme, nós vivemos um pouco as influências do mundo espírita. E também nos princípios da doutrina espírita que estão no estudo da introdução ao estudo da doutrina espírita, item 6 no Livro dos Espíritos, nós temos lá 33 princípios.
E depois de Deus, ele vem falar, logicamente, dessa condição de espíritos que nós somos. É interessante que a gente reconheça que nós, como efeitos da causa, nós somos criaturas criadas por Deus. Não como somos hoje, mas que nós vamos nos individualizando. Se a gente já se individualizou um dia, a partir de então, nós somos os responsáveis pela nossa evolução. Muitos talvez desistam de estudar e conhecer o Espiritismo quando reconhecem que a responsabilidade é sua. Porque desde há muito tempo, nas vidas anteriores que tivemos, nós sempre tivemos alguma associação com alguém em termos de religiosidade ou espiritualização do ser. Nós sempre tivemos um vínculo, uma ligação, que nós desejávamos que aquele alguém que nós nos ligamos fosse alguém potentado, ou seja, o que é isso? Escolhido por Deus porque é maior. Sendo ele maior, é aquilo que a gente brinca hoje em dia. Todo mundo, quando quer arrumar um emprego, quer arrumar alguma coisa melhor na vida, sempre pergunta para alguém. Então a gente quer a tal da cunha. E eu lembro bem que André Luiz disse que essa cunha a gente precisa tomar cuidado, porque cunha espiritual não existe. André Luiz cita que quando a gente vai procurar um emprego, vai procurar uma vaga, a gente vai lá e fala o que quer numa entrevista. Porém, quando nós desencarnamos espiritualmente, não dá para chegar e falar que fez isso, que fez aquilo, porque está tudo gravado em nós. Está gravado na nossa memória como se fosse, em analogia ao planeta Terra, num disco rígido de computador, que talvez nem nós consigamos acessar as mais anteriores vidas ou passagens que tivemos aqui, mas que os espíritos superiores conseguem fazê-lo. Por isso nós não conseguimos enganar ninguém. Todas essas demonstrações de princípios básicos da doutrina fortalecem o nosso desejo de crescimento moral, de evolução intelectual. Nós vemos também no livro dos Espíritos a grande diferenciação da humanidade e da animalidade, quando ele mostra os grandes atributos do espírito aqui na Terra como sendo pensamento, inteligência, conhecimento de si mesmo e livre-arbítrio. Isso nos diferencia substancialmente dos animais, ou seja, a partir daí nós começamos a entender então que a metempsicose ou involução não existe. Daqui do processo, desde que nos individualizamos, para toda agora a eternidade que teremos à frente, porque somos então espíritos imortais, a partir daí só depende de nós e não depende de mais ninguém. Os outros conseguem nos ajudar. E se o outro ele não consegue ajudar e atrapalha, é porque eu permiti que ele me atrapalhasse. Não existe possibilidade de que alguém interfira no nosso livre-arbítrio. Isso é conhecimento do Espiritismo. Olha que interessante. Outras religiões também ensinam. Mas o Espiritismo mostra com maestria de que nem Deus interfere no livre-arbítrio. Nós é que muitas vezes queremos interferir no livre-arbítrio do outro, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Eu costumo brincar bastante que aqui na Terra quem gosta de tentar interferir no livre-arbítrio é a mãe. E é interessante porque a mãe ela tenta interferir porque ela ama o filho. Ela gostaria de mudar o livre-arbítrio do filho, mas ela não consegue. E o mais interessante é que nenhuma mãe nunca conseguiu interferir no livre-arbítrio. E o mais interessante ainda é que nenhuma nunca desistiu. É uma brincadeira que eu faço, mas não dá para interferir no livre-arbítrio. Nós vamos estudando o Espiritismo e vamos vendo que a utilização do livre-arbítrio de cada individualidade, ela se faz mais gritante na fase da adolescência. Porque na fase da adolescência eu descubro verdadeiramente que eu sou dono de mim, eu sou dono do livre-arbítrio. A consciência vem depois, entre os 19 e 22 anos, né? A consciência de que estamos no planeta, temos que fazer o nosso papel, toda aquela coisa. Mas, então, por isso o adolescente e os pais, eles têm o maior número de conflitos durante a adolescência. Por quê? Porque ele não permite mais interferências no seu livre-arbítrio, ele não consegue permitir. E depois os nossos pais, os nossos avós, quando vão ficando mais velhos, nós julgamos-nos adultos no lugar deles e tentamos interferir no livre-arbítrio deles também. Outro erro que nós cometemos, eu posso falar com toda sinceridade que eu também cometo. Às vezes a gente quer interferir no livre-arbítrio do pai, da vozinha, de alguém assim assado, mas nós também não conseguimos interferir no livre-arbítrio. O Espiritismo vem demonstrando, a partir desse ponto, que essa responsabilidade da nossa individualidade, a minha responsabilidade espiritual sendo minha,
também os sucessos os sucessos e os dissabores também são coisas que eu vou aprender a utilizar para a minha evolução. Então, esse primeiro livro do Livro dos Espíritos mostra todas as minhas possibilidades, todas as minhas capacidades como criação de Deus. Daí já, no segundo livro, que ele vem demonstrar a nossa interação com outros espíritos, a influência desses espíritos sobre nós, ele só vem mostrar num processo pedagógico absolutamente correto, quando eu então já entendi, pelo menos um pouco, acerca da responsabilidade individual que eu tenho. Eu só sou influenciado por algo chamado espírito desencarnado se o meu pensamento permite. E em toda a história do planeta Terra, em todos os países, todos os recantos, né, digamos assim, do planeta, muitos questionaram influências espirituais, influências negativas, influências malignas, cada um chama a sua maneira. Mas nós descobrimos que não existe nenhuma força que possa chegar próximo daquilo que seja a força de Deus, nosso Pai. O Espiritismo mostra isso quando mostra essa consequência de entendimento nossa como Deus sendo a causa. O Espiritismo vem mostrar para nós que nós não devemos, então, tentar humanizar e individualizar a Deus. Deus não se humaniza nem se individualiza, porque ele é causa, ele não é efeito, ele não é consequência, ele é simplesmente a causa de tudo que existe. Então essa soberania deve ser sempre entendida. Conforme eu então me nivelo espiritualmente pelo processo da evolução, com um pensamento mais positivo, ou cada vez mais positivo, eu vou sofrendo menos influências daquilo que possa ser negativo. Porém, nós aprendemos também no Espiritismo que toda influência negativa que chega até nós é porque aqueles que têm afinidade se atraem. Também no capítulo 6 do livro A Gênese, no capítulo 6, que é a uranografia do universo, Galileu diz que as moléculas no universo só se unem por afinidade. Se o hidrogênio e o oxigênio não tivessem afinidade, nós não teríamos água no planeta. E espiritualmente, nós também só nos atraímos um ao outro por afinidade. Em termos de encarnado e desencarnado, mediunicamente falando, um médium só consegue transmitir a mensagem do espírito desencarnado se entre eles houver, primeiro, afinidade e segundo, sintonia. Mas junto, afinidade e sintonia junto. Se houver só afinidade, não consegue. Se houver só sintonia, também não consegue. Eu preciso me sintonizar com o espírito e ter afinidade para que essa comunicação aconteça. Logicamente, guardadas as devidas proporções daquele arcabouço de possibilidades que a faculdade mediúnica reserva a cada um de nós, de acordo com a nossa história, desde das vidas mais remotas até o presente momento. Olha, nós vamos vendo e interagindo nessa conversa, imaginando que cada vez mais nós somos senhores de nós mesmos. Talvez por isso, nessa relação do conhecimento de nós mesmos e na nossa relação com outros espíritos, Jesus, ele era verdadeiramente mestre, mostrando para nós que Deus nos conhece em essência, e Deus sempre mandando missionários, espíritos cada vez mais bem orientados para auxiliar, colaborar com a evolução da humanidade. Daí vem o Espiritismo e demonstra, através do conhecimento espírita, por exemplo, as frases que Jesus dizia, que nós somos a luz do mundo. Sem nós, sem a presença do Espírito, sem a existência do Espírito, talvez o universo não tivesse a luz que tem hoje. Ele vem dizer que, mais precisamente o planeta Terra, ele vem nos dizer que nós somos o sal da Terra. Sem nós, essa Terra não teria sabor. Até porque, vejamos bem, na época de Jesus, as pessoas recebiam, a troco do seu trabalho, recebiam porções de sal. Hoje em dia ninguém mais trabalha por sal, né? Nós trabalhamos por dinheiro, enfim, tantas outras maneiras de nos relacionarmos. Porém, a importância do sal. Sem nós, né, ou sem nós não existe luz. Mas enquanto estamos aqui, a Terra tem sabor. Esse sabor é nós, espíritos, caminhando aqui pelo planeta, interagindo, uns colaborando com os outros para o crescimento. Cada vez mais um sal mais bendito, um sal mais capaz de renovar e transformar a humanidade. E depois, para, digamos assim, acabar
de uma vez por todas, com a mistificação da autoestima, ele vem dizer aquilo que Deus espera de nós. Porque Jesus diz, vós sois deuses. Deus acredita em nós, e nós muitas vezes não acreditamos. Isso é um ensinamento que o Espiritismo traz, já o Cristo trouxe, mas o Espiritismo mostra todas as nossas possibilidades, mas ele mostra a possibilidade da individualidade, porém, numa convivência social. O Espiritismo mostra que a convivência social é muito maior do que nós imaginamos. Nós convivemos socialmente com todos os espíritos encarnados com quem interagimos aqui na Terra, mas também convivemos com os desencarnados. Eu já falei um pouco tempo atrás agora sobre essa questão do corpo dormir. Quando o corpo dorme, eu vivo um pouquinho do mundo espiritual, que é um mundo que existe antes do nosso planeta e vai continuar existindo, porque o mundo espírita, ele acontece, ele surgiu logo após a descoberta da causa. Quando eu descubro que Deus é a causa, em seguida o mundo espírita já existe. Então essa nossa interação para com o plano espiritual, ela deve ser maravilhosa. Se é por afinidade, quanto mais eu melhoro o meu pensamento, quanto mais eu positivo a minha existência, mais positivas são as companhias espirituais que eu tenho. André Luiz fala muito bem disso, com muita propriedade, no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Ele vem dizer sobre o fenômeno da simbiose. Simbiose em biologia significa vida que depende de outra vida. Então, a orquídea, por exemplo, vive em simbiose com uma árvore, com um arbusto, mas é uma simbiose onde a orquídea sobrevive, mas ela não interfere lá na vida, da árvore, ela não mata a árvore. E já ao passo que um determinado tipo de fungo que vive em simbiose com as algas marinhas, esse fungo, com a alga marinha, ele limpa a alga marinha por aquilo que acontece nas passagens marítimas. Então ele se alimenta daquilo e dá sobrevida, é uma simbiose positiva. Mas se esse mesmo fungo ele pega na orquídea ou outra planta, ele não tem aqui, não existe atmosfera ou oxigênio, ele não tem aquele limo por cima, e então ele vai se adaptar na evolução. Então ele cria micro-raízes e vai extrair a seiva da planta que ele se junta. Isso seria então uma simbiose negativa. E André Luiz fala com muita propriedade, nos ensina com muita felicidade que essa simbiose, positiva ou negativa, na biologia existe a fim da evolução, que é rotineira criada por Deus, mas que espiritualmente nós podemos escolher. Eu escolho a simbiose espiritual que eu quero ter, se com espíritos positivos ou com espíritos negativos, de acordo com a forma que eu penso. Jesus também dizia isso, porém, não explicado como nós espíritas conhecemos, mas ele dizia, orai e vigiai. Nós começamos a descobrir que o Consolador prometido por Jesus, ele não vem inventar nada, ele só vem mostrar aquilo que já existia de uma forma melhor para que nós compreendamos. Eu participei de um programa, de uma rádio lá do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente da cidade de Natal, semana passada, e falávamos sobre Herculano Pires. Então perguntaram se eu preferia ou se eu preferisse a tradução de Herculano Pires, por que eu preferia. Eu disse, olha, Herculano Pires, ele, segundo Emmanuel, e Osmar sempre fala isso na rádio, nas suas palestras, aqui nas suas lives, Osmar Marte gosta de ressaltar, que Emmanuel é o metro que melhor mediu Kardec. Por quê? Porque ele foi contemporâneo a Kardec, reencarnou no Brasil, conhece muito bem a doutrina espírita, conhece a fundamentação com que ela foi codificada na época, gravada na sua condição espiritual, e aqui na Terra ele tem a interpretação de tudo isso para nós, de língua portuguesa, e mais precisamente no Brasil. Então ficou uma tradução, talvez, mais afinada com a realidade do nosso país. Só por isso. Os outros tradutores são excelentes, espetaculares. Salvador Gentili, por exemplo, foi elogiado como profundo conhecedor da língua francesa quando fez as suas traduções. Mas o que mais importa para nós é que lá, quando nós temos dúvida, olha, eu tenho dúvida de tudo isso. O que eu faço se eu não consigo compreender determinadas coisas? Eu começo a prestar atenção no livro 3º do Livro dos Espíritos. Quando eu presto atenção no livro 3º, eu vou descobrir que são leis morais. Então, Deus mandou para nós, Jesus, mostrando que é possível sim
acompanhar as leis de Deus com perfeição, mesmo estando no planeta. Quantas vezes nós vamos estar para que isso aconteça conosco aqui? Pouco importa. O Espiritismo vem mostrar a pluralidade das existências, a reencarnação como fator de bênção para nós. Então, o livro terceiro do Livro dos Espíritos vem mostrar que é possível, nós somos capazes, sim, de conseguir. E como diz a psicologia, copiar o que é correto, o que é certo não é feio. Então, nós temos que dar um exemplo. Nós podemos seguir o Evangelho mais ou menos como está nas leis morais. As leis morais, elas são aquilo que nos colocam como entendedores, seguidores e reconhecedores do Evangelho de Jesus. Por isso, mas as pessoas falam, poxa, mas se eu for seguir essas leis morais, eu já fiz a minha caminhada evolutiva. Ótimo, talvez a gente já tenha feito mesmo e já tenha se tornado homens de bem. Mas se cumprir, se não cumpriu, ainda assim, no livro 4º do Livro dos Espíritos, quando vem falar sobre esperanças e consolações, aí eu sou obrigado a reconhecer que o Espírito da Verdade é realmente um Espírito bondoso. Que nas esperanças e consolações, ele já começa dizendo, na questão 120 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, se todo espírito para chegar ao bem tem que passar pelo crivo do mal, ele diz, não do mal, mas da ignorância. Os espíritos superiores, extremamente bondosos, e também Deus, nosso Pai, nos reconhecem, quando nós falhamos, como espíritos ignorantes, e não maldosos. Nós é que vemos maldade no outro. E a maldade que acontece conosco, que alguém faça conosco, é apenas um fenômeno onde nós atraímos magneticamente o mal que construímos em vidas passadas, nós trazemos de encontro a nós novamente, para que a gente possa então entender. Daí nós começamos a entender o Cristo quando ele dizia perdoar o inimigo. Pelo Espiritismo, pelo que o Espiritismo mostra, se eu perdoo o meu inimigo, eu encerro um ciclo de vingança após vingança, talvez. Encerrando esse ciclo, nós dois viveremos melhor, ou o nosso grupo viverá melhor. É bom que a gente saiba, todo o mal que me acontece, sou eu mesmo que atraio dos males que eu construí lá no passado. E que os Espíritos podem, se alguém quiser ver lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, eles nos entendem, dizendo que nós não somos maldosos, nós apenas somos ignorantes, nós ignoramos. E com relação a esperanças e consolações, na questão 909 do Livro dos Espíritos, por exemplo, é perguntado ao Espírito da Verdade se nós podemos conseguir sozinhos nos transformar aí pela lei da evolução. E eles dizem, e o Espírito da Verdade diz que sim, que nós podemos. O que nos falta é a vontade. E ele diz assim, como são poucos os que têm vontade. Só basta a nossa vontade. E nós vemos, por exemplo, em fluidoterapia, que quando nós usamos a força de vontade e persistência é maior do que o nosso assistido, a fluidoterapia funciona em plenitude. E, logicamente, também que ela seja em grupo. Então, nós vemos que os espíritos mais evoluídos que passaram pela Terra têm uma força de vontade, uma persistência fantásticas. Por isso, talvez só por isso, já sejam melhores do que nós no processo evolutivo. Mas, o grande benefício que o Espiritismo trouxe para a humanidade está nos seus princípios. Quem quiser verificar, pode fazê-lo na introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, no item 6, estão lá os 33 princípios. Mas algumas coisas básicas nós podemos dizer daquilo que está lá. A existência de Deus, ou seja, unicidade de Deus. Deus é único. Se é único, logo existe. Então a existência e a unicidade de Deus vem mostrar a pluralidade das existências, a lei da reencarnação, como bênção, como fator bendito para nós mesmos podermos consertar os erros cometidos a qualquer tempo. Nós vamos reencarnando quantas vezes sejam necessárias para conquistarmos um processo de evolução satisfatória para vivermos em mundos mais evoluídos e em mundos mais felizes. Vem nos mostrar a possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual. Vem nos mostrar que nós sofremos influência do mundo espiritual muito mais do que nós imaginamos. Nós somos incentivados em tudo aquilo que pensamos, incentivados em tudo aquilo que fazemos. Então basta que a gente comece a ter foco, que melhorando o foco daquilo que eu quero fazer, as interferências, as influências espirituais serão cada vez melhores. Vem mostrar que Deus
Deus não me perdoa e nem me condena. Quem perdoa ou condena foi um grande presente que Deus deu a cada um de nós quando nós nos individualizamos. Quando houve o processo de individualização, nós já tínhamos o instinto como garantia. Individualizou-se, nós ganhamos de presente a outra perfeição de Deus em nós. Olha que interessante agora, o instinto é perfeito e a consciência também é perfeita. A partir daí, nós vamos sempre melhorando as nossas possibilidades de consciência conforme vamos interagindo mais no bem, no amor. E o Espiritismo vem mostrar também que para exercer verdadeiramente o amor, nós temos que iniciar no processo chamado caridade. E no Livro dos Espíritos, o que é a caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Isso é caridade. Não é só doar o pão, mas nós que somos espíritas, no crescimento vamos aprender a doar o pão para o corpo e o pão para o espírito. E vem nos mostrar que Deus é infinitamente bom e justo mesmo. Porque no Espiritismo a gente aprende que a misericórdia de Deus é maior do que a justiça divina. Se não fosse, muitos de nós não estaríamos aqui no planeta Terra. Por isso, além desse ponto, muitos outros pontos nos facilitam o entendimento de que a doutrina espírita é uma verdadeira bênção de entendimento, de crescimento e de evolução para cada um de nós espíritos aqui encarnados no presente momento. Nós estamos hoje, por exemplo, falando em nome da USE Intermunicipal de Sorocaba, que é o órgão que tem aqui na região de Sorocaba a possibilidade de unificar as casas espíritas para que nós tornemos cada vez mais próximos uns dos outros. Um dia perguntaram para mim quem que inventou esse negócio de movimento espírita. E eu disse, quem inventou esse negócio de movimento espírita foi um tal de Hipólito Leão Denizar de Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. Então é só a gente estudar o capítulo 31 do Livro dos Médiuns, por exemplo, que nós vemos lá, o primeiro estatuto espírita que existiu está lá. E ele mostra que quando a gente tem dúvida doutrinária, a gente vai anotando, vai discutindo dentro do centro espírita, leva para o movimento espírita, e se essa dúvida continua, a gente realiza congressos, seminários, para fazer com que as dúvidas desapareçam e nós tenhamos, então, coerência doutrinária. Coerência doutrinária, Jesus e Kardec. Mas para ser absolutamente e corretamente doutrinário, Deus, Jesus e Kardec. Por isso nós agradecemos muito ao Espírito da Verdade por todo esse processo de codificação e que as bênçãos trazidas no conhecimento, no esclarecimento, nos façam espíritos mais felizes, porque o esclarecimento é o maior de todos os remédios que um espírito ou uma alma encarnada pode ter. Por isso, eu acho que a gente tem que agradecer todas as oportunidades de conhecimento e esclarecimento. Por isso, eu agradeço com toda a convicção nesse instante a Deus, nosso Pai, pela oportunidade concedida a todos. Pela oportunidade da vida reencarnatória no presente instante, na presente oportunidade vivendo na Terra. E nesse agradecimento, eu digo de coração, Senhor Deus, permita que conheçamos com maestria e riqueza de detalhes, mas acima de tudo, com toda a possibilidade do amor e a fraternidade, esse nosso bendito Espiritismo, que nos leva, na maior das suas preocupações, às reminiscências, aos primórdios do cristianismo, na pureza do Cristo. O Espiritismo tem como objetivo mostrar também um pouco do mundo espiritual, como está no Livro dos Médiuns. Quanto mais mostrar do mundo espiritual, mais felizes nós somos no mundo que nos encontramos neste momento. Por isso, agradecemos todos os dias, todos os momentos, pelas benditas oportunidades que nos concedem, mas acima de tudo, que o Espiritismo nos mostra, com riqueza de detalhes, o porquê deveríamos, hoje e sempre, olharmos nos olhos uns dos outros e reconhecermos-nos como capazes de unirmos-nos e exteriorizarmos do local onde estivermos juntos, com os pensamentos unidos, um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que sejamos capazes e dignos de chamarmos-nos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.